Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Vem se chegando na nossa live, hoje é terça-feira novamente, isso aqui nossa primeira terça-feira de junho, então hoje é dia 2 de junho de 2020, já chegamos no sexto mês do ano, então nós já estamos chegando na metade do ano, então passa muito rápido, né? E eu sei que esse ano de 2020 tem sido um ano de muitas surpresas, muitas experiências também. Deixa eu ver o que tá ali atrás. Eu nem tô conseguindo ver o meu caderno. E muitas surpresas também. Nós temos passado por momentos que com certeza quando nós estávamos em 2019 nós nunca imaginamos que passaríamos. Né? Então você que está chegando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa é a terceira live que nós vamos falar sobre o mesmo tema, que é sobre autoridade espiritual. Nós somos filhos de Deus, isso é fato. Eu preguei sobre isso domingo, você que não assistiu, mas tem o interesse de assistir, foi uma mensagem sobre filiação e autoridade de filho. Tá aqui na nossa página, nesse mesmo endereço que você está me vendo. Então você pode assistir depois. Nós gravamos no domingo, durante a nossa ministração aqui na Igreja Casa de Oração. E Deus falou fortemente aos nossos corações sobre a importância de como filhos exercemos autoridade espiritual. Então você que está chegando, seja bem-vindo. Como eu disse outra vez, quando você compartilha esse vídeo, as pessoas elas clicam, elas me veem e elas comentam aqui e aí eu consigo ver. Por exemplo, deixa eu ver, Francilma Fran, paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe. Sandra, Márcio, da Casa de Oração de São José do Rio Preto, aleluia! Nós somos da Igreja Casa de Oração de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Então assim, se você compartilha em modo sala de vídeo, você que está numa sala de vídeo, você vai comentar, eu não vou conseguir ver, eu só consigo ver quando compartilha direto aqui na transmissão. Então se porventura eu não ler seu comentário, eu não interagir com vocês, vocês me perdoam, é porque eu não estou vendo. Porque se eu ver, com certeza eu vou te responder aqui, ok? Então eu quero falar com você essa noite, né, nossa terceira noite falando sobre autoridade espiritual. Eu quero falar com você sobre a importância de ter um coração puro. Porque para nós exercermos a autoridade que o Senhor nos deu, é necessário que nós tenhamos um coração puro. Então, eu quero falar um pouquinho rapidamente, hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque na próxima terça-feira, que é a nossa última terça-feira sobre esse assunto, eu quero falar com você sobre a falsa humildade, que é um outro extremo que nos atrapalha a exercermos a nossa autoridade espiritual. Então vamos falar hoje então sobre o coração puro e sobre o primeiro extremo que nos atrapalha, que é perseguir o poder ao invés do caráter. Sou amiga da irmã Márcia aqui de São Paulo, na Baixada Santista, Guarujá. Eita, é um pouquinho longe. Deus abençoe, Francilma. Tô falando seu nome certo? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Sempre que você quiser e puder, nos acompanhe aqui, porque é muito importante para nós também. Paz, irmã Márcia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então vamos falar então sobre a importância de ter um coração puro. Eu quero ler para você 2 Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 6. Isso são as palavras de Paulo, ok? Que diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Isso Paulo está falando para Timóteo. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Note que Paulo ele ressalta o fato de que a fé de Timóteo não era uma fé fingida, mas era uma fé genuína. Ela era uma fé verdadeira. Amém. Obrigada, Márcio. Sempre que quiser nos acompanhar e também se tá rolando live na Casa de Oração aí de São Paulo,
marque a gente, fale pra gente poder acompanhar e estar em comunhão com vocês, né? Já que a gente não pode estar junto fisicamente, vamos aproveitar a internet pra gente poder se aproximar em nome de Jesus. Então, se você depois ler Filipenses capítulo 2, você vai dizer que Paulo ele faz uma excelente recomendação de Timóteo. E ele faz isso sempre ressaltando a fé e o caráter de Timóteo. Por quê? Porque o que está em questão é o caráter, não necessariamente o dom. Eu quero dizer para você que o Pai, ele procura em nós caráter. Ele não está preocupado necessariamente em derramar poder, porque ele tem poder e muito poder e ele pode derramar em quem ele quiser, para ele isso não é difícil. Entretanto, o que Deus deseja é que nós tenhamos caráter. E unção não é o mesmo que aprovação, são duas coisas distintas. Saul, deixa eu ver que eu deixei anotado aqui, lá em 1 Samuel capítulo 19, fala que Saul profetizou quando ele estava indo a caminho de Ramá. Ramá era a cidade onde estavam os profetas e Davi estava escondido lá. E Saul, como vocês conhecem a história, ele queria matar Davi. Então Saul já tinha sido rejeitado por Deus, ele estava indo matar Davi, em busca de Davi para matá-lo, e a caminho de Ramá ele profetiza. Ele é então cheio e profetiza. Se nós olharmos para a Bíblia, Balaão, ele profetizou sobre Israel. Quando o rei Balaque queria que ele amaldiçoasse, ele abençoou porque Deus não permitia que ele amaldiçoasse o povo. E as bênçãos e profecias de Balaão se mostraram verdadeiras, mas ele morreu como um adivinhador, rejeitado pela sua conduta e pelo seu caráter. Saul foi rejeitado pelo seu caráter, mesmo profetizando. Se nós olharmos na mesma experiência, Balaão, antes dele chegar a Midian, uma mula teve uma visão espiritual, ela viu o anjo, ela falou com Balaão e nem por isso ela se tornou mais espiritual. O galo cantou 3 vezes e convenceu convenceu Pedro do seu erro, do seu pecado em negar Jesus Cristo. Nem por isso o galo se tornou mais espiritual. Então, a unção ela não é o mesmo que a aprovação. O que Deus quer é moldar o seu caráter. Para Deus, o que importa é o seu coração puro. Às vezes, nós temos esse hábito de invertermos as coisas. Tem pessoas que elas viajam quilômetros para participar de uma conferência profética, onde haverá revelação, curas, milagres. Isso é bom? É importante? Só que depois, no dia a dia, no seu interior, elas não se permitem serem trabalhadas por Deus na sua ira, na sua mania de fazer fofoca, na sua mania de causar intrigas, no seu ciúme. Então, nós percebemos o quê? Há uma busca e uma sede pelo poder e uma rejeição ou uma resistência no moldar o caráter, no se converter de dentro para fora, e isso está errado. Se nós queremos realmente exercer uma autoridade espiritual, nós necessitamos de uma mudança de caráter. Amados, não confunda pessoas que são habilidosas nos seus dons com caráter. Por quê? Porque se assim fosse, Jesus Cristo já não iria advertir. O que Jesus diz? Lá em Mateus capítulo 7, que muitos chegarão diante do trono e dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome isso, em teu nome aquilo. Ele vai olhar e vai dizer o quê? Afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Não confunda, eu quero te dar um conselho com muito temor e tremor, porque vale para mim também. Vale para todos nós. O coração puro, o caráter, ele é mais importante do que, propriamente dito, é mais importante que o poder. A unção é necessária. Só que eu quero dizer uma coisa: quando você aceita Jesus na sua vida, você é ungido de Deus.
Você recebe uma unção do alto, tanto que você tem um lugar de autoridade nas regiões celestiais. Só que se o seu caráter não está alinhado com o caráter de Cristo, isso vai se tornar para você pedra de tropeço. Então, algumas pessoas, elas medem a maturidade espiritual de outra pessoa pela habilidade em profetizar, pela habilidade em fluir os dons. Só que entenda uma coisa, isso é bíblico, os dons é dado pelo Espírito conforme Ele quer trabalhar, não é por mérito, não é por mérito. Nós temos que buscar sim de Deus os melhores dons, isso a Bíblia fala. Então quando eu busco, eu peço, Ele dá conforme Ele quer, se Ele quer, porque os dons é do Espírito. Esse Espírito que habita em mim. E esse Espírito dá conforme Ele quer dar. Só que isso não significa que eu estou aprovada. Não significa que o Senhor não tem que trabalhar no meu caráter. Quando João Batista olhou para Jesus, antes de ele olhar para Jesus, quando ele olhou para Jesus, ele disse, lá vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Porque eu batizo vocês com água, mas ele batizará com espírito e com fogo. Amados, o fogo, ele é relacionado a caráter. João Batista já estava dizendo, assim como o ourives coloca o ouro no fogo para ser purificado, para ele ter o valor, para ele brilhar e ter o valor que ele merece, ou melhor, o valor que ele tem, mas não sabe, para tirar toda a sujeira, toda a imundícia. Da mesma forma, o Senhor muitas vezes tem que nos levar na fornalha para passarmos pelo fogo da purificação do nosso caráter. Então não meça. Porque fulano é mais usado. Amados, Deus, Ele opera como Ele quer. E Deus, Ele não é um Deus que sente prazer no usar a pessoa. Deus sente prazer em ter um relacionamento com a sua igreja. Entenda isso. Você, mulher, principalmente você, mulher, homem também, mas principalmente você, mulher, você gostaria de se sentir usada? Somente usada? Um homem ou uma pessoa usou você e depois te descartou, você só foi usado, você se sentiu um objeto. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que mesmo que você não tenha passado, a imaginar isso deve te doer. Me dói. Mas a pior coisa que tem num ser humano, principalmente numa mulher, é se sentir usada. Então entenda, Deus, o prazer dele é se relacionar com você e ter a expressão do amor dele para com você, assim como ele quer ter o seu coração para ele. Deus não quer simplesmente te usar, porque Deus não usa pessoas. Deus, ele transforma, ele molda as pessoas conforme o seu caráter, conforme a sua imagem, para que essas pessoas possam fluir rios de água viva e, como diz a palavra de Deus, fluem rios de águas vivas do seu interior e que jorram para a vida eterna. O Senhor está mais interessado na sua salvação e no seu coração puro do que na unção que ele quer derramar sobre sua vida ou no poder que ele quer derramar sobre a sua vida. Porque a Bíblia é muito clara que somente aqueles de coração puro verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. O Deus, ele tem sede. Deus, ele tem o desejo de revelar a face dele a você. Deus quer que você veja a face dele. Mas para você ver a face de Deus, você precisa que o seu coração esteja puro e seja purificado por Cristo. Purificado pelas Escrituras. Purificado pelo trabalhar de Deus em seu caráter. Amados, não confunda as coisas. Não confunda as coisas, a unção de Deus, ele não significa aprovação. Todas as pessoas na palavra, na Bíblia, que desejaram conhecer a Deus mais do que qualquer outra coisa, conseguiram concluir a sua carreira, conseguiram cumprir o seu propósito.
Ei, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Isso é fato. Mas para que você viva esse propósito na plenitude, você precisa entender que para Deus ele é mais importante. Ele está mais interessado no seu coração. É na pureza do seu coração, para que dessa forma você consiga ver Deus. Para que dessa forma você consiga ver o nosso Pai, o seu Pai. Deus, ele tem poder para te usar, claro que ele tem. Porque afinal de contas, ele usou uma mula para falar com Balaão. Ele usou um galo para convencer Pedro. Deus não tem problema com isso. Ele só quer saber do seu coração. Porque é importante que o seu coração esteja puro para você cumprir e concluir o seu propósito, a sua carreira e principalmente herdar a salvação. Deus está mais interessado com a sua salvação, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você não é um objeto, você não é algo que Deus usa, descarta, como ele bem entender, não. Deus, ele é um Deus de amor, ele quer se relacionar com você. Para de perseguir o poder, para de perseguir a unção. Você já é ungido por Deus. Começa a perseguir o fogo consumidor que molda o seu caráter. Eu vou voltar. Quantas pessoas viajam quilômetros e quilômetros de distância para ver aquele fulano de tal que faz soltar fogo pela boca? Mas no dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, não se permite ser trabalhada no seu interior para que o Senhor tire dela o prazer na fofoca, o prazer na ira, o ciúme, a dissensão, a facção, o prazer em pecar, o prazer na imoralidade. Entenda, o Senhor ele quer trabalhar no seu caráter, para que você esteja cada vez mais firme e alinhado com o propósito dele. Porque é isso que para Deus importa. É por isso, então, que ele termina na carta, lá vamos recapitular o que Paulo fala lá em 2 Timóteo. Ele diz que recordo-me da sua fé não fingida. Aí ele diz, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Por essa razão, que razão? Que razão? A razão da fé verdadeira, não fingida, o coração puro. A verdade naquilo que fala, a verdade naquilo que vive. Ei! É mais importante que você persiga um relacionamento com Deus do que simplesmente soltar fogo pelas ventas. Deus, ele vai... A Bíblia fala que os sinais, eles seguem aqueles que creem. Se você crer, vai acontecer. Se você crer, vai ter milagre. Se você crer, vai ter vitória. Se você crer, vai ter libertação. Mas entenda, para Deus é mais importante o seu relacionamento. Para Deus é mais importante o seu coração. Para Deus é mais importante que você esteja nele e firmado nele do que a sombra daquilo que ele pode te dar. A sombra do poder. Deus quer que você exerça autoridade de verdade. Mas é para isso, esse extremo dessa sede por poder precisa ser preenchida pela sede do relacionamento com Deus. Então, a liberdade do dom de Deus na vida de Timóteo só eram válidas por causa da fé genuína. Eu quero dizer para você que com relação à liberdade dos dons que Deus quer liberar sobre a sua vida, elas só serão válidas de fato com base na sua fé genuína. Amados, o fato de ser usado, eu vou repetir, não significa ser aprovado. O fato de Deus revelar coisas para as pessoas não significa necessariamente que ela vai ser salva ou que ela se converteu de verdade. Não meça
pelo fluir, não meça pela aparente unção. Tem pessoas que falam bem, tem pessoas que oram muito bonito, tem pessoas que elas realmente, quando elas oram, aquela pessoa é curada porque existe um dom da parte do Espírito, que é o dom de cura, que o Espírito dá a quem quer e trabalha da forma que Ele quer. Então tem pessoas sim, só que não significa que vai ser aprovado, isso vale para você também. Não é porque Deus te usou que necessariamente você está sendo aprovado. Entenda isso. Porque não adianta, eu vou repetir, não adianta, a palavra de Jesus, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação, querido. Não adianta. Não se espante com os poderes, não se espante com os sinais e maravilhas, não se espante com os prodígios. Tenha sede de viver um relacionamento com Deus, porque as demais coisas vão ser consequências do seu relacionamento. O fluir vai ser consequência do seu relacionamento. O que o salmista fala? O que Davi diz? Ele diz assim em Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Salmo 63, verso 1. A minha alma tem sede de ti, e todo o meu ser anseia por ti. Agora Moisés, Êxodo 33. Revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça. E repara que Moisés, ele fala, Senhor, revela os teus propósitos. Para que eu te conheça, não é para que eu conheça o seu poder, não é para que eu conheça a fumaça, o fogo, não é que eu conheça o que vai acontecer, não. Deus revela os seus propósitos para que eu conheça você, para que eu te conheça, para que eu te veja, para que eu esteja com você, para que eu esteja alinhado no seu propósito. Não importa no que o Senhor vai me usar, não importa a forma que o Senhor vai fazer, eu só quero estar com você, eu só quero te conhecer. Conhecer e prosseguir, conhecer o Senhor. Como disse o salmista Davi, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, porque uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa eu pedi a Ele e eu vou buscar, para que eu possa estar todos os dias em sua casa, contemplando a sua bondade, buscando orientação em seu templo. E quem foi Davi? Davi errou, teve consequência? Teve. Mas num tempo de lei onde ele devia ser executado, ele foi perdoado. Porque o coração dele sempre esteve alicerçado em Deus. E quando o Senhor o repreendeu, diferente de Saul, Davi se arrependeu. Porque a Bíblia vai dizer que quando Samuel, ele repreende Saul, porque ele não tinha matado Amaleque e os amalequitas, mas principalmente os amalequitas, ele não tinha matado Amaleque, ele não tinha matado o rei. Samuel fala, você desobedeceu, Saul. Por que você desobedeceu? Saul não se arrepende, Saul fala assim, não. É que eu pensei, ele que já quis se justificar. Quando Saul estava esperando Samuel chegar para fazer o sacrifício, ao ver que o povo estava começando a se afastar dele, porque Saul, ele tinha esse complexo com ele, porque ele não confiava em Deus, ele confiava nas pessoas à sua volta. Se ele visse que ele estava ficando sozinho, ele já metia o pé pelas mãos. Quando ele viu que o povo começou a meio de se dispersar, porque já fazia 3 dias que Samuel não tinha chego, ele vai e oferece o sacrifício. Era proibido por lei, somente pessoas autorizadas, somente o sacerdote poderia fazer aquilo. Não o rei, que era Saul. Quando Samuel chega, repreende Saul. Saul, ele fica irado ainda, pega na capa de Samuel e Samuel, ao se desvencilhar de Saul, porque não viu que Saul pegou em sua capa, a capa de Samuel se rasga. Ainda desrespeitou o profeta. Samuel olha para ele e fala assim como você rasgou essa capa, agora o Senhor divide o seu reino e ele já separou para si outro rei no teu lugar. E que foi Davi. Percebe a diferença de quem tem um coração puro, um coração limpo? Então, na hora, Saul ele tenta arrumar desculpa.
e ele é rejeitado. Quando Davi peca com Batseba, trama a morte de Urias, enquanto ela ainda estava grávida, Urias morre e ele pega Batseba para si como esposa antes da criança nascer. Deus vem através do profeta Natã para repreender Davi, porque Samuel já havia morrido. Samuel já havia morrido. Agora Natã é o profeta. E Natã vem, ele conta uma história para Davi. Davi libera uma sentença. Então Natã pega e expõe o pecado de Davi. O que Davi fez? Justificou igual Saul? Não. Davi disse o quê? De fato eu pequei. De fato eu pequei, mas eu estou arrependido. E se você vê os salmos de Davi, na época em que ele estava tentando ainda encobrir o seu pecado, sem confessar a Deus, ele vai dizer ainda em um dos salmos que ele sentia como se aquele peso, aquele pecado estivesse correndo seus ossos. Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Entenda isso. Ele devia ser executado pela gravidade do seu pecado. Porque pela lei, a gravidade do pecado de Davi, pela lei, era até maior do que a de Saul. Só que a diferença é que Saul, ao pecar, ele cometeu um pecado de desobediência e rebeldia. É um pecado espiritual, é pior do que um pecado carnal. Para Deus é pior. O pecado de rebeldia, um pecado espiritual, para o Senhor é pior do que um pecado carnal. E Davi, ao cometer aquele pecado carnal, porque ele jamais teria cometido algo espiritual, jamais teria cometido um pecado que afrontasse diretamente o que é santo, ou seja, ele não iria nunca profanar o que é santo. Diferente de Saul, que fez uma chacina e matou um monte de profetas dentro da casa do profeta. Matou um monte de sacerdote dentro da casa dos sacerdotes. Ele matou os sacerdotes do Senhor. Então Davi, ao cometer aquele ato, ele se arrepende. Porque o seu coração era segundo o coração de Deus. E ao invés de ser executado, o Senhor o perdoa. Não livra das consequências. Eu falei isso na live passada. Deus não livrou Davi das consequências do seu pecado, mas o perdoou. Então quero dizer para você que mais importante do que o poder ou a autoridade ou o cargo que você exerce é o seu coração e o seu caráter. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, filho. Não adianta. Não adianta. A unção, ela não é a mesma coisa que a aprovação. Não meça a maturidade e autoridade de alguém por meio da forma que ele discursa, que ele prega, ou que ele flui nos dons espirituais. Porque o dom é dado pelo Espírito, não por mérito. E a mesma coisa serve para eu e para você. O ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus. Ao invés de perseguir a unção, perseguir o poder, persiga o relacionamento com Deus. Tenha fome e sede de conhecer a Deus e de se relacionar com Ele. Porque a intimidade com o Senhor é mais importante do que simplesmente ser usado por Ele. A intimidade com Deus é o que vai garantir a sua salvação. O seu relacionamento com Ele é o que vai contar na sua salvação, é o que vai contar. Não o que você fez no nome dele. Porque o nome dele é sobre todo nome. Muitos chegarão diante do trono de Deus e falarão: Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu libertei cativos, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E ele vai olhar e dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Por que não conheço vocês? Se é porque Deus não conhece as pessoas que existem no mundo? Não. Ele está falando de relacionamento. Eu não conheço vocês no sentido de se relacionar, nunca me relacionei com vocês. Presta atenção, amado.
presta atenção, nós não temos que nos alegrar e nem ficar disseminando quando um líder cai. Pastor fulano de tal, aconteceu tal coisa, daí a gente já compartilha, já fala. Não, a gente não tem que ser transmissores de más notícias. Não, a gente não tem que se alegrar com isso, nem se surpreender. Porque afinal de contas nós somos seres humanos e falhos. Mas onde você acha que começou a queda daquele líder que caiu? Começou no ato de imoralidade? Não. Eu não estou só falando de adultério, eu estou falando de corrupção, eu estou falando de lavagem de dinheiro. Você acha o quê? Que esse ato imoral, o pecado começou só ali? Você acha que quando um líder cai, é ali que ele cai? Não é. A queda começa antes. É uma sequência de erros, é uma sequência de delitos em que não há arrependimento. E quanto maior a posição de autoridade, maior é o estrago, porque as pessoas que estão debaixo daquela autoridade são afetadas. O que a Bíblia fala? Fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Nós vemos isso no cenário, no nosso cenário. O Brasil está tentando se recuperar de anos em que nós fomos saqueados. Por quê? Porque eram autoridades que estavam acima de nós, autoridades governamentais, acima de nós. E hoje todo mundo perece. Todo mundo perece. Então nós temos orado e buscado ao Senhor, não na justiça humana, mas na justiça celestial, solução, cura para nossa nação, restauração para nossa economia. É o que nós temos orado e buscado. Então quando um líder cai, quando o líder peca, nós não temos que ficar felizes ou ficar compartilhando com aquela sede de contar para todo mundo aquela desgraça. Nós temos que orar, como a Bíblia ensina em Zacarias. Nós devemos orar e esconder aquela nudez. Não é acobertar pecado. Não é acobertar pecado. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas encobrir a nudez do sacerdote para que as pessoas que estão debaixo daquela autoridade não sofram feridas profundas ao ponto de se desviarem e nunca mais voltarem para o caminho do Senhor. Encobrir a nudez para que as pessoas ao olharem isso, para que as pessoas não olhem isso e o evangelho seja escandalizado. É nesse sentido que eu falo. Mas a queda de um líder não começa ali, começa antes. Aí o que acontece? Infelizmente, muitas vezes se deixa ludibriar pelo, não, Deus está me usando, Deus está fazendo, Deus está falando, estou aprovado. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus está interessado no seu caráter. Deus está interessado na sua intimidade, no seu coração puro. É isso que Ele quer alcançar, o seu coração. Ele pode te fazer boca profética nos 4 cantos dessa terra, Ele pode. Mas Ele quer saber, se você ganhar o mundo, você não vai perder sua salvação? Se você ganhar todas as pessoas desse planeta, você não vai perder sua salvação? Porque Deus, Ele quer salvar a sua alma. Deus quer mudar o seu caráter. Você sabe por que a gente passa por luta? Você quer saber por que às vezes a gente passa na fornalha, no fogo da purificação? Para o Senhor trabalhar no nosso caráter? Porque Deus, Ele não tem problema em derramar poder sobre uma pessoa. Deus não está preocupado com o quanto de poder Ele vai derramar sobre você. Ele está preocupado se você vai ter estrutura para poder suportar e aguentar todo esse poder e toda essa unção. É isso que Ele quer saber. Você vai ter estrutura? Deus, para Ele não é difícil concluir a promessa. Não é difícil cumprir as promessas que Ele fez para ti. Mas Ele quer te aperfeiçoar para quê? Para que quando a promessa se cumpra, você possa desfrutar na plenitude daquela promessa, porque você tem estrutura. Porque se Deus te dá muitas coisas, presta atenção, muitas coisas, se Deus nos entregar hoje,
com o nosso coração de menino, que fica deslumbrado com a fama, deslumbrado com os aplausos, deslumbrado com o protagonismo, com o palco. Infelizmente, se Deus nos entregar coisas hoje com o nosso coração de menino, a gente vai jogar para o alto. A gente vai perder, a gente vai perecer e talvez corremos o risco de nos afastarmos dele de tal forma que não vamos mais conseguir encontrar o caminho de volta. Então entenda que o Senhor, Ele quer usar a sua vida, Ele quer te fazer prosperar, Ele quer te fazer boca profética, mas antes disso Ele precisa aperfeiçoar o seu caráter. Para que você tenha um coração de homem, para que você tenha um coração de mulher de caráter. Não de menino e menina, mas de homem, de pessoas maduras. Verdade, irmã Márcia, verdade. Somos provados para sermos aprovados. Deus, Ele quer trabalhar no seu caráter para derramar poder. Ele quer derramar poder a partir do momento em que Ele conseguir trabalhar no seu caráter. Entenda isso. Amém? E eu já quero me despedir de você. Eu falei que hoje eu ia tentar ser um pouquinho mais breve. Semana que vem, não sai ainda, eu quero orar pela sua vida. Semana que vem, nós estaremos falando sobre a falsa humildade e como que isso nos atrapalha no exercício de autoridade. Hoje nós falamos sobre esse extremo, sobre a perseguição do poder. A perseguição do poder, ela atrapalha o desenvolvimento, o exercício da nossa autoridade, porque ela tira o nosso foco daquilo que realmente é essencial. E o nosso foco, os nossos olhos têm que estar no nosso Pai, que nos concede autoridade e nos concede poder, e não no poder. Ok? Então entenda isso. Nosso foco tem que ser naquele que nos concede, que nos dá poder, e não no poder. Amém? Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus, eu coloco o Senhor na sua presença, diante do seu trono. Todas essas pessoas que passaram por essa live, todas essas pessoas que estão me assistindo neste momento, todas as pessoas que ainda irão assistir. Deus, eu sei que nós falamos verdades, eu sei que nós falamos algumas verdades que são até doloridas. E como o Senhor também falou o meu coração. Deus, quantas vezes eu também me preocupei muito mais em ser usada do que em ter um relacionamento com o Senhor. Quantas vezes eu também me preocupei e busquei muito mais o poder do que a sua face. Deus, nos perdoa por esse erro e pecado terrível. Senhor, que o mais importante na nossa vida seja perseguir a tua face, seja perseguir um relacionamento genuíno com o Senhor, para que a nossa fé em ti não seja uma fé fingida, firmada em sinais e maravilhas, mas seja uma fé forte, convicta, firme, uma fé madura com base na sua palavra e naquilo que o Senhor é, não naquilo que o Senhor pode fazer, mas naquilo que o Senhor é. Deus, eu apresento em nome de Jesus Cristo a vida da irmã Zélia, da irmã da Márcia. Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ou seja, em nome do Cristo, o Filho de Deus Pai, eu apresento, Senhor, a saúde da Zélia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o quadro clínico que ela se encontra neste momento, mas eu sei que a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque tudo que o Senhor podia carregar, que são as nossas enfermidades, que foi o nosso cativeiro, que foram os nossos pecados, já foram pregados contigo na cruz do Calvário. Então, Pai, em nome de Jesus, tomando posse da autoridade que está na sua palavra, eu declaro em nome do Pai, eu declaro no nome do Cristo a saúde sobre a vida da Zélia, lá em São Paulo. Porque, Pai, eu sei que o mundo espiritual e eu sei que o seu poder, ele não se limita a tempo, a espaço, não tem essa de fronteira. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, alcance a vida dela. Eu não sei o que ela tem.
Mas eu sei que o Senhor pode nos dar ainda hoje uma boa notícia em relação àquilo que ela está vivendo. Senhor, faz teus prodígios e sinais, porque cremos em Ti e as curas e milagres seguem aqueles que creem em Ti. Em nome de Jesus. Amados, você que me acompanhou até aqui, Deus abençoe a sua vida grandemente. Terça-feira que vem, nesse mesmo horário, 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, no horário de Mato Grosso, né? 9 horas, horário de Brasília, eu estarei aqui nesse mesmo canal, nessa mesma página, compartilhando verdades da palavra de Deus com você. Semana que vem, nós vamos falar sobre falsa humildade. E será o nosso último episódio dessa série de autoridade espiritual. A partir da outra terça-feira, nós vamos falar sobre dons. E eu quero muito que você participe conosco. Você que tem alguma dúvida sobre o que é autoridade espiritual, o que é ser filho de Deus? O que é ser filho? Eu sou filho de Deus, tá? Mas o que é ser filho de Deus? Se você necessita de uma palavra nessa área para esclarecer esse tipo de dúvida, nessa página aqui, o nome deve estar aqui, né? Essa página aqui que você está me assistindo, que é da Igreja Casa de Oração, tem uma live que foi gravada no domingo durante o nosso culto, a transmissão da palavra de domingo, e nós falamos sobre o que é ser filho e exercer autoridade espiritual. Então, se você ainda não assistiu, clica aqui, busca a live, que foi agora no domingo, dia 31 de maio, e nos assista, em nome de Jesus. Essas lives que vocês encontram aqui na página também está no nosso canal do YouTube. Então, se você não curte muito assistir pelo Facebook, quer deixar na TV, né, no computador rodando, tá no YouTube também. Os links também estão em algum lugar da página aqui. Você pode ficar à vontade em nome de Jesus. E sábado agora, nós estaremos divulgando o horário, né? Nós vamos divulgar aqui no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, né? Você que quer falar comigo ou quer falar com o pastor, precisa de uma oração, precisa esclarecer dúvidas, precisa de um aconselhamento, em nome de Jesus, nos procure. Aí você fala assim, mas como que eu vou achar vocês? Escreve aqui nos comentários, se você quiser, fala assim, eu quero, eu te chamo no direct, ou você manda um direct para a página e eu troco o número de telefone contigo e a gente conversa. Ou se não, tem um botão nessa página aqui, Igreja Casa de Oração, tem um botão escrito WhatsApp. Você clica no WhatsApp, você vai direto para o WhatsApp do pastor. Então, se você precisa de uma palavra, se você precisa de uma oração, se você precisa de um aconselhamento, precisa esclarecer alguma dúvida, clica no nosso botãozinho do WhatsApp, que você vai falar diretamente com o pastor Tiago, que é o meu esposo, tá bom? E sábado agora nós estaremos divulgando o horário, nossos canais de mídias sociais, em Facebook, que nós teremos uma live muito especial. Eu e o pastor faremos uma live juntos. Eu quero te convidar para participar conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Deus abençoe sua vida. Um beijo, tenha uma terça-feira abençoada. Ontem eu estava falando com uma irmã, ela veio a primeira vez no culto no domingo. E foi tão maravilhoso que Deus fez, que ela entregou sua vida a Jesus, glória a Deus. E ela disse assim, que ela sentiu como se um fardo tivesse saído dos seus ombros. É uma irmã que sofre com depressão profunda, ela já tentou suicídio, e ela disse no domingo que é como se um fardo tivesse saído dos ombros dela e uma tristeza profunda tivesse sido arrancada do coração dela, e ela sentiu uma paz que ela nunca imaginou que existiria, e ela sentiria. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por esse maravilhoso testemunho. Então, se você deseja então assistir essa mensagem, tá aqui no domingo, né? Foi feita dia 31 de maio. Não era isso que eu ia falar, amados. Jesus de Nazaré, me ajuda. Ai, Jesus, eu queria contar esse testemunho com um propósito, eu esqueci o que ia falar.
Mas enfim, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Então eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente na sua vida no sábado, né? Então nós estaremos divulgando sobre o que nós falaremos, eu e o pastor, e o horário da live. Te convido, não perca, e no domingo nossa transmissão ao vivo do nosso culto. Ah, lembrei! Eu falei para essa irmã, quando ela estava testemunhando isso, eu disse para ela ontem, eu falei, olha, que o Senhor abençoe sua vida. Isso eu falei de manhã, ontem de manhã. E que até final do dia o Senhor te entregue uma boa notícia e te dê boas novas. Amados, era 11h37, eu recebi a mensagem dela falando, olha, o dia ainda não acabou e o Senhor me deu a boa notícia que eu precisava. Então, amado, eu quero profetizar sobre a sua vida, que até final desta noite você vai receber uma boa notícia para a honra e glória do Cordeiro. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e eu te espero sábado, se Deus nos permitir. Shalom.